Bem-vindos a mais um programa Cozinha com Marcelo Lemos. Hoje recebo em minha cozinha André Bezerra, cronista importantíssimo aqui na nossa região de gastronomia. André, você começou a se interessar por gastronomia quando? Na verdade, desde sempre, né? Essa receita aqui, inclusive, foi uma receita que eu observei uma tia minha fazendo, preparando, e pelo aroma, e eu adorava comer esse arroz. Eu fui lá e fiz a minha adaptação da receita da minha tia. A tia Vera. A tia Vera, exatamente. Lá de Londrina, um grande Isso. beijo para Londrina. Isso, e então, como tem uma tradição culinária dentro da minha família, né? Família tradicionalmente árabes, né? Libaneses, a gente cresce em volta da cozinha, da mesa, né? Sim. Então, meu interesse já começou ali. Realmente. Sempre gostei de comer. O que a gente vem falando sempre para o paranaense, né, é que a cultura também envolve ali a gastronomia, né? E realmente a gente tem incentivado bastante isso, não é diferente na família do André. Era uma receita de finais de semana ou de uma data específica, André? Não, essa receita, o arroz, Sim. ela fazia durante a semana na casa dela. Quando eu já tinha vindo morar em Curitiba, eu ainda era adolescente, eu voltava para Londrina para ver os meus amigos, isso tudo tô contando na crônica. Sim. E me hospedava na casa dela, ela morava com meu avô, ela sempre foi solteira, meu avô morava com ela, os dois moravam juntos, e quando eu ficava lá, eu acordava depois daquelas noitadas com os amigos, e se já sentia o cheiro, pensava, tia Vera está fazendo arroz de forno. E eu adorava comer esse arroz. Então é uma receita que ela não tinha uma data específica, mas Não. quando era feita era bem-vindo, porque realmente, né, pela quantidade de ingredientes que nós temos aqui. E você vai ver, inclusive, que é aquele tipo de arroz que a gente faz para utilizar as coisas que tem em casa. Perfeito. Na geladeira, que é o melhor tipo de cozinha para mim. Com certeza, de culinária. também. De preferência, se puder usar uma panela só, é o que eu mais gosto. Aqui, na realidade, nós vamos usar 2 panelas, eu acho. Nós vamos fazer um molhinho base ali também, que é um pulo do gato que eu que inventei. Olha Esse não tinha no da tia Vera. Bom, para você aí do Paraná que está nos assistindo, vai entender agora por que o André está aqui e por que nós vamos fazer essa receita. Eu li uma crônica dele, que ele escreve para a Gazeta do Povo, não, para o Bom Gourmet. Bom Gourmet. Isso. Que é do grupo Pinot, né? Pinot. O André escreveu uma crônica e ele escreve muito bem. Quando você começa a ler, já dá vontade de querer ou comer ou provar aquele produto que ele está descrevendo. Eu falei, bom, nós temos que trazer o André aqui para poder fazer esse arroz e mostrar para você aí em casa e talvez te incentivar a estar em família, assim como o André sempre está, e poder provar desse arroz. A sua tia Vera ainda faz essa receita? Boa pergunta. Ela saberia fazer, com certeza. Quando eu fiz a primeira vez para os meus pais, eles pediram para repetir. Eles voltaram na minha casa uma vez e falaram, faz aquele arroz de forno da tia Vera. E a minha mãe aprendeu a fazer também. A tia Vera é irmã da minha mãe. Que bacana. Mas quem se interessar por ler a história desse arroz, e eu contando as histórias de quando eu ainda voltava para Londrina, sempre, tá lá nas plataformas do Bom Gourmet. A minha coluna é A Xepa, com X. Então, uma coluna que a gente tem podcast e videocast a cada semana, e na semana seguinte sai uma crônica escrita por mim, sempre o tema gastronomia. Ou uma crônica de algum convidado também, que eu convido autores para escreverem crônicas e a gente não deixar essa cultura literária sucumbir, né? Exato. Porque é tão importante, cada vez a gente tem menos textos, e eu sou a favor, eu sou um lutador ali para que cada vez as pessoas voltem a ter mais textos bacanas para ler, seja em forma de crônica ou de conto. Eu sou cronista, né? Eu adoro crônicas. Eu concordo muito com você, André. Acho realmente que textos bem escritos, né? Realmente ele vislumbra ali um momento ímpar de cada pessoa, né? E muitas vezes as pessoas estão mais interessadas em vídeos e não dão tanta importância aos textos. Mas talvez porque
porque alguns textos não são tão bem escritos, né? A gente poderia... Eu acho que as pessoas estão abrindo mão do hábito de escrever, né? Mesmo os profissionais, assim, de jornalismo ou essas pessoas que se auto-intitulam, né, criadores de conteúdo. Sim. Mas o que é o conteúdo, né? O conteúdo, ele não é só na forma de reels, de vídeos, ou de estou aqui, olha eu aqui, ficar se filmando, né? Sim. Fazendo selfies. Não. As pessoas, eu já com a Xepa, a gente tem visto aí cada vez mais um público maior engajado, assim Sim. mesmo, pedindo textos, apreciando, parando a gente na rua para falar, pô, eu li aquele texto, eu li o texto lá do Marcelo Sim. Lemos, ou que saiu na Xepa, ou assisti aquele podcast. Nossos podcasts duram 1 hora, 1 hora de bate-papo com cada convidado. A gente quer conversar com as pessoas, a gente quer poder realmente trazer um conteúdo de qualidade, e eu acho que isso não se faz só apresentando mais do mesmo. E aí, Lemos, as pessoas me falavam, tá, mas você está inaugurando uma coluna de textos e as pessoas não leem mais. Isso é um engano muito grande, que daí eu perguntava, será que as pessoas não leem mais, ou será que quem deveria estar escrevendo e disponibilizando bons textos, como a gente sempre teve, né? Não estão mais escrevendo, não estão mais entregando? E a Xepa tem comprovado muito isso, que as pessoas, quando você apresenta um bom texto, e eu convido bons autores, não tenho pretensão de só eu escrever, né? Repercutem muito. E tem histórias muito interessantes da gastronomia, particularidades, eu já assisti algumas histórias vencedoras de empreendedorismo super raiz, legal, né? Isso. Aquele, eu chamo de empreendedorismo de guerrilha, que é aquele cara que às vezes saiu do nada e conseguiu seu lugar ao sol. O intuito aqui, André, é realmente convidar as pessoas para a mesa. Dali a gente sabe que vai sair um bom papo, um bom prato e talvez um bom negócio. Exato. Né? Muitas vezes a gente traz convidados que ele traz um prato que aparentemente é simples, mas se ele for aplicado no lugar certo ou para aquele público, ele acaba se tornando um negócio. Eu não poderia não deixar de falar que esse prato pode estar em qualquer restaurante. Por que não? Pode, claro, né? Que pode. Sim. Você falou muito bem, é um prato convidativo, um prato familiar, mas é um prato de reaproveitamento. É um prato que pode usar elementos simples da sua horta aí em casa, do seu mercadinho de bairro aí, e você vai construir esse sabor, assim como o André e a sua família. Bons produtos, né, Lemos? A gente sempre levanta essa bandeira, busque os melhores produtos, que isso vai fazer toda a diferença na receita. Isso aí que você acabou de falar é importantíssimo. Se você tiver uma horta, ou que seja uma horta comunitária, ou na tua casa, ou que você tenha acesso, vá. Essa receita aqui da minha tia é uma receita que é a cara do que a minha avó faria, a mãe da minha tia. As duas avós, na verdade. A história. Porque se você for ver, olha aqui, ó, o que vai. É berinjela, cenoura, tomate, cebola, alho, uma linguiça calabresa que a gente pegou a melhor que tem, que é da osteria da casa. Te agradeço. Vai milho, ou seja, isso aí te faz lembrar o quê? A feira que a tua avó fazia. Sim. Não tem nada muito mais aqui do que ela trazia da feira. Sim. Então a gente só vai colocar umas especiarias a mais aí, que daí é da fase André, sim, da receita, né? Sim. Pedindo licença poética para minha tia Vera. Com certeza. Mas vamos caprichar. O André estava me falando que você também foi o idealizador e o curador de alguns eventos em Curitiba, né? Esses eventos, eles têm tomado cada vez mais uma proporção, o que é muito interessante para o aspecto econômico da gastronomia. Isso. E também para a descoberta de novos profissionais e novos produtos, né, André? Super. Na verdade, eu idealizei a coluna, a Xepa, né? Que ela é hospedada, como eu já falei, pelo Bom Gourmet, todas as plataformas do Bom Gourmet. Ela tem um patrocínio bem importante aí, que é do nosso amigo comum, Oséias da Gold Food Service. Se não tivesse a Gold apostado ali, a gente hoje não teria Xepa, né? E hoje, em especial, daremos toda a atenção ao arroz de forno, que foi
primeiro autenticado, né, pelo seu primoroso paladar. O André, ele tem um paladar apurado, então se passou pelo... anos experimentando. Se passou pelo crivo dele, realmente é porque é um produto, é um prato muito interessante e muito saboroso. André, o arroz de forno sempre começa com uma base. Isso. Qual que é a sua base aqui? A base aqui vai ser a base, né, aquela base de cozinha de mãe mesmo. Cebola, alho, né, a gente vai colocar como base e aí a gente vai entrar com a calabresa. E vamos daí entrando com os outros ingredientes, cada um no tempo dele, tá? Então aqui vocês estão vendo, né? Berinjela, cenoura, tudo isso vai entrar na mistura do arroz ali. Milho, e aí a gente vai temperar tudo isso. Então imaginem que vão estar, né, essas que eu acabei de falar, né? Berinjela, cenoura, milho, junto com a calabresa, nesse arroz, ele já tá ficando bem rico, né? E aí a gente vai temperar com ervas finas, vamos colocar um pouquinho de molho inglês, né, na calabresa, só para dar um gostinho, é pouca coisa. Vamos colocar mostarda, que eu já provei essa mostarda aqui da Osteria, sensacional também. Você gostou? O mel, Lemos, é só para eu não colocar açúcar, Quebrar para tirar a a acidez do tomate. Que legal. E aí o tomate tem um papel bem importante nessa receita, daí da minha parte, né? Que fui eu que... Eu gosto muito desse contraste doce e salgado. O umami, ele é a reunião, né, do salgado, do doce, do amargo e do azedo, né? Exato. Todos eles juntos formam um quinto sabor, que seria o umami. Então eu tô sempre atrás dele e sempre eu gosto dos contrastes, e não só de sabor, mas de temperaturas também. Perfeito. Quente e frio, adoro sobremesas que traz só. quente e frio. Então, qual que é o sentido do mel aqui? Ele vai só tirar aquela acidez do tomate, mas o tomate nós vamos fazer uma outra base. Bom, que esse é o pulinho do gato que vocês vão ver aqui. Que foi, eu sentia aquele adocicado na receita da minha tia. e não sabia o que era. Mas eu queria ir mais, eu queria sentir ele mais ainda. Daí eu falei, Sim. cara... Daí eu percebi que era do tomate, acho que ela colocava ketchup, não me lembro ao certo. Mas eu gostava muito daquilo e eu tentei trazer da forma mais natural possível. Que legal. Então nós vamos fazer uma base com este tomate, que vai ter um ponto da receita que a gente vai regar o arroz. Olha aí. Com esse molhinho. Ele vai trazer um dulçor bem atraente, bem legal. Vamos lá. Turma, agora chegou o momento de trabalhar. A gente Mãos já à obra. conheceu um pouquinho do André e vamos trabalhar aqui. Vamos mostrando. Não se preocupe em anotar nada, a receita vai estar logo abaixo aí. Só pega um pouquinho das técnicas, né, de como a gente vai fazer e com certeza você vai poder fazer esse arroz aí na sua casa também. E te agradecer, né, pelo convite aí, que para mim é uma Obrigado. honra estar aqui com você. Te agradeço Na Osteria, muito. que é um dos lugares que eu mais gosto de estar em Curitiba. Estamos cercados de natureza, vocês não Que estão bom. vendo aí, mas estamos em meio a um jardim lindo aqui, de cara Muito obrigado, pra sempre ciclovia, né? bem-vindo, e vocês são sempre bem-vindos aqui conosco. Turma, enquanto o André pica um pouquinho mais do alho aqui, você vai perceber que nós temos duas formas de picar o alho aqui. Uma laminada e uma outra aqui que a gente chama de moagem. Então o André está picando ele bem pequenininho aqui, que é essa moagem. Nós vamos colocar nessa panela com azeite, tá? Tá aqui o azeite. Tá bom aqui, André? Essa quantidade? Um pouquinho mais. Pouquinho aí mais. tá bom. Tá. Isso. Bom, vocês vão entender. Esse arroz, ele é feito em
camadas, em etapas, né? Primeiro, vamos fazer um molho base aqui, que vai entrar o alho, o tomate pelate, nós tiramos a pele do tomate, vai com semente e tudo. O André já falou aqui, ó, vai com semente e tudo. Um pouquinho de água e vamos transformar isso num purezinho, né, André? Isso, não é quase uma... Vai ser praticamente uma consistência de um purê, exatamente. Sim. Se você quiser, por favor, já colocar o alho aqui, te agradeço. Aí... Só para dar um saborzinho, porque a intenção desse purezinho que a gente vai fazer aqui é trazer aquele dulçor no arroz de forno. Perfeito. Então nós vamos utilizar ele só na hora do arroz ir para o forno. A gente vai deixar ele prontinho. Se precisar, a gente dá uma esquentadinha nele lá na hora, joga em cima do arroz e vai para o forno. Bom, o alho já começou a dourar, né? Não vou demorar muito porque tá bem pequenininho. Já vou entrar com o tomate aqui. Isso. Ele foi picado grosseiramente, né? E aí nós vamos reduzir esse tomate aí, exatamente. Com um pouquinho um pouquinho de água e vai vendo ele reduzir. Um pouquinho da água do cozimento do arroz. Perfeito. Quando ele estiver já num ponto bom aí da redução, aí nós vamos entrar com esse produto genial. Se você não puder comprar na sua casa este que eu considero o melhor ketchup que eu já provei, você vai buscar um ketchup normal mesmo, não dá nada. Ou se você quiser ter menos trabalho ainda, você vai usar para fazer exatamente o que nós estamos fazendo à mão aqui, você vai fazer com aquela lata de tomate pelato. Exato. Hoje Tomate você pelate. encontra o tomate pelate em quase todos os supermercados do Paraná. Isso. Você... Outra coisa que a gente vai pôr ali, que vai bem também, ó, um tiquinho de mostarda. Vai trazer acidez também, né, André? Bom, enquanto isso, eu já começaria agora então com essa panela também. Vamos simultaneamente. Bom, aqui a gente vai regando, trazendo água do cozimento do arroz para cá. Isso, até ele reduzir e virar quase um purê. Nessa outra panela, a gente já vai iniciar aqui o processo de cocção dos outros ingredientes. Começando pela cebola, que está aqui atrás. Vou pegar aqui para você. Isso. E aí, gente, o mais importante que eu diria também nesse prato. Pode pôr cebola, acho que não vai tudo não, é muito aqui. Tá. Vamos botar isso, tá bom? Meia cebola, tá, isso. turma? Depois a gente põe, eu coloco cebola até no arroz também para fritar o arroz. Nós vamos usar aquela outra parte. O mais importante aqui é a gente respeitar o tempo de cada alimento desse aqui. Então não posso, por exemplo, virar tudo de uma vez, colocar cenoura com a berinjela. Não, a berinjela ela leva mais tempo para cozinhar do que a cenoura ralada, mas ela leva menos tempo do que a calabresa, por exemplo. Então quem vai primeiro? A calabresa, mas antes... Vamos lá. Por isso que a cebola foi primeiro, que a cebola leva mais tempo do que o alho, certo? Sim, sim. Isso aí. Você que vai me dizer que horas que eu vou entrar com o alho aí, chefe. Pode ficar à vontade. Se quiser colocar, tô mexendo, né? Já pode pôr? Pode. O queijo, né? Um arroz de forno, o queijo, ele é muito importante. É ele que vai, né? O arroz vai para o forno por causa do queijo, na verdade. Sim. Então, normalmente você vai usar um queijo prato ou um queijo afim, né? Um queijo semelhante a um queijo prato,
que a intenção é que ele vire quase um requeijão lá dentro Perfeito. Vai Não derreter. pode ser um queijo que vai ficar duro depois que você tirar do forno, por Sim. exemplo. A gente quer mesmo que ele entre no arroz, que ele faça quase um papel de requeijão. Como nós somos muito metidos, eu não queria fazer qualquer coisa, já que eu estou usando produtos da hosteria da casa, o queijo deveria acompanhar a qualidade. Então, fui procurar um bruxo aqui de Curitiba, que é o meu amigo Chico Queijo, que inclusive Sim. a lojinha dele aqui também, Aqui né, próximo, bem nosso próximo amigo. aqui no Alto da 15, e que só tem os queijos mais incríveis da cidade. É verdade. E eu falei, Chico, eu preciso de um queijo, e passei a descrição para ele, que eu ia para arroz de forno, e ele expressa muito esse tipo de consultoria. Ele falou, André, então é um queijo que não pode ter um gosto tão forte e um queijo que vai acontecer isso, você falou, derreter. Então ele mandou um queijo Minas, Sim. de Governador Valadares. Governador Sinta Valadares. o cheiro dele. Olha Nossa. isso. Maturado esse, né? Ele é maturado por uns 40 dias, mais ou menos. A casca dele é uma casca macia, olha aqui, ó. Então, olha, dá licença, como é que nós vamos... Por Posso usar favor. essa faca aqui mesmo? Claro. Então, já que não veio aquele, né, a bandejinha do queijo prato, a minha intenção é, já que eu vou derreter ele não pode... Só que aí eu cortei fino demais, mas olha, ele não pode estar muito grosso, não é essa a Sim. ideia. Sim. Então nós vamos tentar cortar aqui ao longo dele, olha. Pode ficar compridão assim, porque nós vamos pegar isso aqui e deitar sobre o arroz, sobre a travessa dele ali, ó. Então Sim. não é grossão, E também é não fino muito para ele dar uma derretida. E ainda eu vou fazer outra coisa que a minha tia não fazia, mas que eu passei a fazer, que eu não coloco só em cima, Lemos. Põe no meio Eu ponho também? no meio do arroz também. Também traz um pouco de umidade, né? Isso, e aquele queijo puxa-puxa lá no meio, que a gente quer ele... Ó, não tem problema se ele sair um pouco mais disforme assim, porque nós vamos botar ele no arroz e ele vai derreter. E muitas vezes em alguns arroz de forno acaba se tornando o ponto mais interessante da travessa, aí as pessoas saem procurando o queijo dentro. Isso, não, aqui a gente não quer miséria. Mas também não é exagero, porque daí o queijo vai acabar roubando muito O sabor. o sabor da receita. Lembrem-se que a gente usou uma berinjela linda, uma cenoura bacana, um tomate maduro. Tudo Sim. isso tem que aparecer, não pode ser só o queijo, não. E esse cheiro, hein? Tá bom o aroma, né? Que belo trabalho nós fizemos aqui. Eu já tô me metendo na receita. Não, aí sim, né? Deu altas dicas. Vamos ver agora se ficou bom de gosto, hein, Lemos? O prato é seu. Posso servir? Por favor. Então vamos lá, com licença. Será uma honra. Ó, o queijinho já fez o papel, do jeito que a gente quer. Não queremos um queijo borrachudo. Nossa. Não queremos um prato seco. Então olha como é que embaixo ele tá bem suculento. Olha lá, ó. Um belo prato. Colorido, aromático. Saudável. Saudável. Se for pensar, a gente tem aqui vários grupos alimentares. Meu Deus. Ó, o Realmente, queijo que tava dentro, ó, a gente nem percebe direito. realmente derreteu, Isso né? aí, ó. Pratinho Que do lindo. Lemos. Ó. Que tal, Lemos? Ah, isso. Olha lá. Faz a diferença, esse carinho, ó. Bota até um pouquinho em volta que fica bonito. Assim, ó. Esse é o toque do chefe já. Ó. Tá aí, Imagina num boteco, num restaurante de comida brasileira. coisa fina. Lindo. Agora você vai servir o seu, Você viu o meu. tá? Vamos Eu vou lá. aguardar e a gente vai Vamos provar lá. junto. Estou ansioso para saber a tua reação.
Preciso de mais uma. Pra ter certeza. Realmente todos os elementos que você propôs para o prato tá aqui. Inclusive as texturas. Que bom. O sabor agridoce também está bem presente. Bem presente. É muito gostoso, turma. E não diria mais nada, porque o prato é perfeito para uma ocasião familiar, para um estabelecimento comercial. Para pegar aquelas coisas que estão na geladeira que você não sabe o que fazer. E preparar. Quem quiser adaptar, pode adaptar. Tem gente que gosta de colocar abobrinha, eu não gosto muito que abobrinha, acho que molha demais. Sim. Mas você pode colocar o que você quiser, adaptar da forma que quiser. Minha única dica sempre vai ser a mesma. Olho no produto. É muito Se gostoso. o produto não for bom, não vai ter como ficar tão bom. É muito bom. Bom, enquanto a gente degusta ainda mais dessa história belíssima do André, ele vai deixar o Instagram, né, para quem quiser seguir seus projetos. Meu Instagram pessoal é onde eu coloco sobre todas as minhas andanças, dou dicas de lugares, Sim. converso com vocês, com chefes, garçons, cozinheiros. Todo mundo tá lá no André Bezerra Oficial. Aí, turma. André Bezerra Oficial. Isso. E tem o da Xepa, né? Da Xepa ainda não tem Instagram, que a gente ainda tá pondo o pé na água, mas a Xepa, como eu falei, procura a Xepa com X, né? Em todas as plataformas do Bom Gourmet. Quer dizer, YouTube, plataforma de música também, né? Porque a gente Sim. o Spotify, Que legal. porque a gente grava o videocast e vocês vão encontrar, vai estar lá. Bom, André, quero te agradecer por dividir essa Eu que experiência agradeço. maravilhosa da sua família, né? Muito E obrigado. realmente eles estão sendo aqui muito bem homenageados com esse prato belíssimo. E quero agradecer a você que está nos assistindo, que sempre nos dá a honra da sua visita aqui no nosso canal. Sejam sempre muito bem-vindos, né, à TV Paranaturismo. E no nosso portal tourbr.com.br, na TV Paranaturismo. Muito obrigado, um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima Beijo pra semana. Tia Vera também, né? E um que beijo pra ensinou Tia essa Vera. receita original, pra minha mãe, que me educou muito na cozinha, e pra família toda. E que bela educação alimentar que esse guri teve. Valeu, Lemos. Muito obrigado.